Programa Fala Doutor. Oferecimento Hospital Decós. Cuidado em cada detalhe. E olha, gente, a atividade física, a gente fala sempre sobre isso aqui no Balanço, é fundamental para o bom funcionamento do corpo e da mente. Mens sana in corpore sano, diz o ditado latino. A prática regular de exercícios aeróbicos, caminhar, correr, nadar, fortalece o coração, reduz a pressão arterial, melhora a circulação sanguínea, o seu astral fica maravilhoso, uma pessoa mais bem-humorada, entende? Mas é importante lembrar a importância do acompanhamento médico para que as atividades gerem benefícios. Para falar sobre essa atividade física e a saúde cardíaca, nosso papo agora é com o nosso doutor Jandson Pires, cardiologista, especializado em esporte e reabilitação. Doutor Jandson, seja bem-vindo. Bom dia, meu querido. Tudo bem? Bom dia, Sérgio. Tudo ótimo. Que legal essa pauta. O quanto ela é importante a gente cuidar do nosso coração, preservar nosso coração e também na atividade física é a sua especialidade, né, doutor? Perfeito. Muito bom. Vamos para a primeira pergunta. Coloca pra gente ali a Carla Rocha, de Simão Dias. Ela pergunta, doutor, exercício realmente faz tanta diferença assim na saúde? Olha a dúvida da Carla, doutor. Realmente é uma dúvida pertinente, mas faz de fato muita diferença. O exercício físico, ele é o tratamento mais eficaz e de melhor custo-benefício que nós conhecemos na medicina, basicamente. O exercício físico é responsável por, como o senhor já comentou, reduzir pressão arterial, controlar diabetes, controlar o colesterol, que são os principais fatores de risco para doenças do coração, melhora o humor, melhora a disposição, reduz a chance de evolução para demência, e isso tudo às custas de uma iniciativa. Então é um tratamento ainda mais democrático que existe, né? Mais barato. Então, realmente faz bastante diferença. E é sensacional, né, doutor? Os efeitos, os benefícios, como eu falava, o bom humor, então, que ele melhora a tal da endorfina, tem muitos outros componentes que a gente vai colocar aqui na sequência das perguntas. Veja, doutor, Júlio Carvalho, de São Cristóvão, quantos minutos por dia já são suficientes para ter benefício? Eu perguntaria a você, doutor, qual é o mínimo de tempo? Essa é uma pergunta super interessante. É interessante explicar rapidamente dois conceitos. Existem dois fatores de riscos muito conhecidos na medicina, que são a inatividade física e o comportamento sedentário, que em resumo são passar a maior parte do dia fazendo um mínimo de exercício, um mínimo de movimento ao longo do espaço, ou sentado, reclinado ou deitado. Isso aumenta muito a chance de ter um infarto e de ter um AVC. Abandonar esses comportamentos por si só já resulta em benefício, em reduzir a chance de ter um evento cardiovascular. Mas a Organização Mundial de Saúde e a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomendam como meta 150 minutos de exercício físico aeróbico, ou seja, aquele que a gente se movimenta, como caminhadas, passeios, bicicleta, natação, por semana, dividido em pelo menos 3 sessões. Então, 3 sessões de 50 minutos. Se forem 5 sessões de 30 minutos de moderada intensidade, que é aquele exercício que você vai ter uma percepção mínima de cansaço, pelo menos. Puxa vida, aí é tão fácil, né, doutor? Convenhamos, 50 minutos, 3 vezes por semana, já é satisfatório. Tá vendo só como é legal? O Marcos Nascimento, do bairro Soledade, Aracaju. Preciso fazer exames, doutor? Passar por consulta antes de me exercitar? É uma pergunta interessante também. Então, primeiramente, para abandonar esse comportamento sedentário, para passear com o cachorro no parque, para, em vez de ir à padaria de carro, ir a pé, em vez de subir um andar, subir um lance de escada em vez de pegar o elevador, para se movimentar ao longo do dia, não precisa necessariamente fazer uma avaliação médica. No entanto, se você tiver algum problema de saúde, algum problema no coração, algum problema nos pulmões, problemas nas articulações, nas juntas, ou se fosse expor exercício físico de alta intensidade, corridas, maratonas, ciclismo de longa distância, aí sim é necessário procurar uma avaliação médica antes de começar. Os exames, né, doutor? Exames são muito necessários. Beleza. Próxima pergunta, Alex Santos, Fernando Collor, Socorro. Doutor, quem tem pressão alta ou problemas no coração, essas pessoas podem também fazer exercícios? Pergunta bem pertinente, né, doutor? Sim, podem e devem, como eu falei, para reduzir a chance de ter eventos, né, infarto, AVC, que esses pacientes têm uma chance maior do que a população que não tem pressão alta, por exemplo. Mas, nesses casos, é importante procurar uma avaliação médica especializada para entender
se existe algum limite de exercício que esse paciente pode fazer. E volta e meia a gente mostra aqui, inclusive, até situações, notícias que são sérias nesse sentido, pessoas que acabaram até sofrendo um tremendo mal-estar, vindo até a óbito, né? Se não se cuidarem também. Isso é sério, né, gente? Ramon Silva, bairro América, Aracaju. Exercício em excesso pode fazer mal ao coração, o chamado overtraining também, que é uma coisa, a pessoa fica obcecada pelo treinamento. É outro excesso, é outro oposto. Né, doutor? É muito interessante essa questão, porque existe uma confusão nesse sentido. O que acontece é, o exercício físico de alta intensidade, então aquele que a pessoa se força bastante, feito por tempo muito prolongado, pode gerar adaptações no coração que vão ser identificadas nos exames. Se o paciente tiver alguma doença silenciosa, essa adaptação, esse exercício de alta intensidade pode gerar uma alteração. Um infarto, uma arritmia cardíaca, até como o senhor comentou, uma morte súbita durante a prática esportiva. Mas se a pessoa não tiver nenhum problema de saúde, não tiver nenhuma condição, ela pode se exercitar, inclusive em alta intensidade, acompanhada por equipe especializada e não vai ter problema nenhum na maioria das vezes. Maravilha, fechado. Vamos para a próxima, Maria das Graças, Santa Rosa de Lima. Doutor, qual é o melhor tipo de exercício para quem está começando do zero, zerado, saindo daquela letargia, daquela preguiça toda? Eu costumo falar que o melhor tipo de exercício é aquele que a pessoa vai conseguir se manter assídua, vai conseguir manter uma constância na prática dele. Ou seja, é o tipo de exercício que a pessoa gosta mais de fazer. Né? No entanto, para quem está saindo do sedentarismo, né, principalmente se a pessoa tiver alguma condição de saúde, algum problema de saúde, é interessante procurar uma ajuda especializada de um profissional de educação física ou de uma equipe médica para entender. Um exemplo prático e rápido. Uma pessoa que está sedentária, acima do peso, muito tempo sem treinar, não pode abandonar o sedentarismo e sair praticando corrida de rua, que é um esporte de alta intensidade. Talvez seja mais interessante fortalecer a musculatura, começar com as caminhadas e aos poucos ir evoluindo para um esporte mais intenso. Mas o mais importante é começar por algo que goste de fazer. Vai com calma, né, doutor? Vai com calma que chega longe. Vamos lá. Próxima pergunta é Jandira Sacramento, Laranjeiras. É verdade, doutor, que fazer exercício ajuda a controlar ansiedade, depressão e tantas outras coisas, hein? Sim, com certeza. O exercício físico libera, como o senhor mesmo comentou, endorfinas, né, que são substâncias neurotransmissores que ajudam a dar esse estado de bem-estar. Ajuda a controlar o sono e ajuda, inclusive, a tratar a ansiedade e depressão. Hoje a gente sabe, inclusive, que o exercício físico ajuda a reduzir a progressão para a demência ao longo da vida, né? Uma evidência que a gente não tinha até um tempo atrás. Então, são múltiplos outros benefícios além do coração. Fica feliz demais, né? Sim. Eu digo isso sempre, porque eu treino todo dia. Eu treino de domingo a domingo, eu acho tão bom, se sente tão bem, né? Vivo, né? Se sente assim, cheio de energia. Raimundo Lima, bairro Jardins, Aracaju. Nesse último fim de semana, morreu um jovem de 20 anos em Porto Alegre. Lembro, exatamente durante uma maratona. O que provavelmente pode ter acontecido, eu só quero acrescentar que realmente ele estava sendo assistido. Ele tinha assistência de cardiologistas, era uma pessoa que praticava esse tipo de atividade física regularmente, né? Sim, é uma notícia muito triste, né? Antinatural, um jovem de 19, completando 20 anos no dia em que faleceu, acontecer esse tipo de evento, mas eu gostaria de deixar duas observações importantes. Primeiro, esse tipo de evento ele é raro, acontece em um caso a cada 100 mil atletas por ano, ou seja, ele não deve coibir o desejo das pessoas de se exercitar. É muito mais provável eu ter um benefício em fazer exercício do que eu ter um evento desastroso, principalmente como esse. Mas ele geralmente acontece em quem tinha algum problema no coração, quem tinha alguma doença cardíaca e não tinha sido diagnosticada. É difícil dizer qual foi o caso, porque só a equipe que assistiu diretamente o paciente tem acesso ao prontuário, a gente não sabe o que aconteceu, mas na maioria das vezes a morte súbita associada ao esporte acontece em quem já tem uma doença no coração que não havia sido diagnosticada. E já vimos isso acontecer em jogador de futebol, atleta profissional de futebol, às vezes acontece, é uma raridade, mas nós temos esses relatos. Vamos lá para a Clarissa Santana, Coroa do Meio, minha vizinha aqui de Aracaju. Pessoas que já tiveram infarto podem voltar a fazer atividade física? Também uma excelente pergunta, doutor. Excelente pergunta. Podem e devem. A atividade física, através da reabilitação cardiopulmonar, faz parte do tratamento do infarto. Tão importante quanto o tratamento da angioplastia, colocar o stent, a molinha no coração, ou a cirurgia quando ela é necessária, e tão importante quanto os medicamentos. Só que, claro,
Aqui é um exercício físico que tem que ser feito assistido por equipe especializada em reabilitação cardiopulmonar de preferência. Maravilha. Para a gente fechar, doutor, Jonathan Teles, bairro Industrial, nosso vizinho aqui de Aracaju. No meu trabalho, eu me movimento o dia inteirinho. Já posso contar com o exercício físico? Acho que o Jonathan está querendo se livrar do exercício. Acho que é, hein, doutor? Essa é uma dúvida muito frequente de consultório. Mas são coisas diferentes, infelizmente. Aqui a gente considera como atividade física. Você se movimentou ao longo do trabalho o dia inteiro, você fez atividade física, ou seja, já é melhor do que quem é sedentário. Mas não conta como aquela meta que comentamos no início do quadro, de 150 minutos por semana. Isso é de exercício, cronometrado, um horário que você vai deixar reservado para fazer isso, que é onde existe o melhor benefício em saúde. Maravilha, doutor. Excelente participação, que bom ouvi-lo, o quanto é importante pensarmos nessa prevenção, mas esse convite que fica, por favor, pratique exercício físico. Você falou a respeito da conta, ela sempre vem e vem pesada, às vezes, talvez até impagável. Faça exercício físico diariamente, você vai sentir os benefícios, são maravilhosos, né, doutor? Com certeza. Muito obrigado, querido. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Espero revê-lo em breve, tá? Obrigado. Obrigado e bom